ADVOCEF, Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. Solicitamos que ocupem seus lugares e, por gentileza, mantenham os telefones no modo silencioso. Convidamos para compor a mesa o presidente da ADVOCEF, Dr. Álvaro Weiler Júnior. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Roberto Barroso. Dr. Eduardo Pereira Bromonschenkel, representante neste ato do diretor jurídico da Caixa Econômica Federal, Dr. Jailton Zanon da Silveira. A vice-presidente da ADVOCEF, doutora Maria Rosa Leite Neta. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, CONTEC, doutor Lourenço Prado. O presidente da Associação Nacional dos Advogados do Banco do Brasil, Dr. Marco Antônio Paz Chaves. A presidente em exercício da ANIAC, Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica Federal, doutora Maristela Okamura. A presidente da Associação Nacional dos Auditores da Caixa Econômica Federal, Audicaixa, doutora Luciane Munhoz. Os componentes da mesa podem tomar assento. Neste momento, tem a palavra o presidente da ADVOCEF, Dr. Álvaro Weiler Júnior. Excelentíssimo ministro, Dr. Luiz Roberto Barroso, eminente ministro da mais alta corte, que vem a brilhantar esse evento com sua palestra. Excelentíssimo Dr. Eduardo Bromonschenkel, representando nosso diretor jurídico, Dr. Jailton Zanon, que está cumprindo um dever no encontro da área jurídica no estado de Pernambuco. Colega advogado, presidente da Associação Coirmã de Advogados do Banco do Brasil, Dr. Marco Antônio. Eminentes presidentes da ANIAC e Audicaixa, uma satisfação tê-las conosco. Minha vice-presidente, doutora Maria Rosa, doutor Lourenço Prado, parceiro da CONTEC. Muito boa noite a todos. E a vocês, prezados advogados associados da nossa Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, ADVOCEF. Hoje é um dia marcante, mais um dia marcante, para o corpo jurídico da Caixa Econômica Federal. Esta noite estamos lançando mais uma edição da revista semestral de Direito da Associação dos Advogados da Caixa, e mais uma vez aqui, no plenário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Somos advogados e a OAB, como já dizia o meu antecessor, Dr. Carlos Castro, é a nossa casa. Dessa forma, só podemos agradecer novamente a acolhida. A revista de Direito da ADVOCEF é uma publicação periódica iniciada no ano de 2005, sem que tenha havido qualquer solução de continuidade na sua edição até a presente data, constituído um dos grandes orgulhos desta entidade representativa dos advogados da Caixa. A revista de Direito da ADVOCEF é custeada integralmente pela nossa associação, ou seja, pelos próprios advogados do quadro da Caixa, e o seu conteúdo é preponderantemente elaborado por artigos jurídicos referentes à atuação profissional do advogado do quadro. Todavia, também está aberta para artigos de colaboradores externos, tendo em vista o seu cunho científico. Os artigos são submetidos previamente a um conselho editorial altamente qualificado,
que os analisam sem saber sequer a autoria dos mesmos. Neste ponto, quero destacar que, a partir da próxima edição, nós estamos reformulando o quadro do Conselho Editorial da revista, passando a integrar o Conselho Editorial da nossa revista de Direito os seguintes colegas, destaco todos advogados do quadro. Dr. Luiz Guilherme Penac Delori, mestre e doutor em Processo Civil pela USP e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Doutora Cacilda Lopes dos Santos, mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo e doutora em Direito Urbanístico pela USP. Doutora Vera Regina Hippler, mestre e doutora em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. E doutora Kátia Aparecida Mangoni, mestre e doutora em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Saliento novamente que todos esses conselheiros são advogados do quadro da Caixa, associados da Advocef, ou seja, pessoas realmente vocacionadas ao estudo acadêmico, as quais, mesmo diante das inúmeras atribuições diárias, e nós sabemos bem o que implicam essas atribuições diárias, conseguiram se dedicar aos cursos de mestrado e doutorado. Para os presentes que não são associados, ou mesmo sendo associados, advogados da Caixa mais recentes, eu quero fazer um breve resumo histórico da nossa associação. A Associação dos Advogados da Caixa foi criada em 15 de agosto de 1992, com o objetivo de promover a integração dos advogados em nível nacional, visando a defesa dos seus direitos e interesses, e especialmente para a melhoria das condições de trabalho. Sua criação decorreu da necessidade de congregar o corpo jurídico da Caixa ante o cenário vigente à época na empresa, e que trazia a expectativa de mudanças lesivas aos interesses dos advogados. Em meio ao contexto conturbado que surgia com o advento da informatização, bem como na iminência de terceirização massiva de atividades jurídicas da Caixa, um grupo idealista se viu motivado a encabeçar a iniciativa, a qual recebeu o apoio integral de toda a categoria, inclusive financiando com seus próprios meios todos os custos envolvidos. Na época sequer existia a Lei nº 8.906 de 94, que foi editada somente 2 anos depois a fundação da nossa Advocef, regulamentando inclusive o direito à percepção dos honorários sucumbenciais pelos advogados, em especial dos empregados, assunto este que já era objeto de discussões e pleitos da categoria bem antes da sua edição. A partir de então, a Advocef assumiu mais uma importante atribuição, passando a promover a arrecadação e o repasse dos honorários advocatícios aos advogados que compõem o quadro jurídico da empresa. Desta forma, iniciando timidamente em reuniões realizadas em instalações modestas, somente foi possível a realização do primeiro congresso da Advocef no período de 19 a 21 de abril de 1995, em Brasília, marco histórico fundamental na definição dos rumos da associação. E aqui quero destacar a presença do nosso ex-presidente, presidente na época do congresso, Dr. Alberto Cavalcante Braga. Todos os anos, desde a primeira edição do evento, têm sido realizados congressos em todo o país, possibilitando o intercâmbio de informações e deliberações, constituindo o principal fórum para discussão pelos participantes, diretamente ou por seus representantes eleitos. Muitos foram os avanços desde a criação da Advocef. Pela atuação constante de seus integrantes ao longo dos anos, tendo conquistado espaço junto a outras instituições representativas e judiciárias, tendo inclusive reconhecida pela própria Caixa como órgão representativo dos seus advogados. Para relatar e registrar a atuação dos advogados da Caixa, já em setembro de 1993, foi criado o Jornal da Advocef, que após algumas interrupções retornou em outubro de 2001 com o atual nome de Boletim Mensal da Advocef. Desde o início, mantém-se o informativo como importante ferramenta de comunicação da categoria. Com a mesma missão, agregando a agilidade e a praticidade do mundo digital, o site da Advocef surgiu em 2001. Em meados de 2005 foi remodelado e tornou-se definitivamente instrumento de atualização, disponibilizando informações em tempo real e outras publicações de interesse permanente dos associados. E aqui eu abro um parênteses para informá-los que nós estamos finalizando a reestruturação do site. Em breve, nas próximas semanas, nós devemos divulgar o novo site da associação com uma série de ferramentas, uso de aplicativos, que vai beneficiar muito todos os associados. Com o comando de sua diretoria, assessorada por uma equipe administrativa e do apoio dos seus representantes nas unidades jurídicas, hoje aqui presentes, a Advocef prossegue em seu objetivo diário de bem atender aos anseios dos advogados da Caixa. Quer se refiram a estes, as questões pontuais do dia a dia, quer se refiram aos temas fundamentais das condições de trabalho. Para isso, a Advocef foi criada
E disso ela depende, da integração com seus associados. Assim que, cientes dessa comunhão, quase a totalidade dos advogados da Caixa, cerca de 95% total do quadro de 1.021 advogados do quadro, são seus associados e, através dela, encaminham e defendem seus legítimos direitos e interesses. Atualmente, a Advocef tem uma situação invejável, ampla sede própria, situação financeira que nos permite cumprir todos os objetivos institucionais previstos no seu estatuto, inclusive a edição da nossa revista semestral de direito. Somos reconhecidos e respeitados no mundo jurídico, com um corpo de advogados capacitados para responder aos desafios da assessoria jurídica consultiva e contenciosa de uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, com mais de 100 mil empregados, que constitui o principal agente das políticas públicas do governo federal. Mas a associação também se preocupa, e muito, com as condições de trabalho dos advogados associados. Não temos, como um escritório particular, condições de filtrar e limitar a quantidade de trabalho que nos chega. Não temos poder sobre o número de ações em que somos demandados. E ainda temos algumas ações de massa que dificultam a gestão do acervo de processos da área jurídica. Vide ações referentes a planos econômicos, de poupança e, mais recentemente, as ações discutindo a utilização da TR como índice de atualização das contas vinculadas de FGTS. Além disso, temos impacto enorme causado pelo processo judicial eletrônico, que alterou a própria relação de trabalho. Nesse ponto, cumpre destacar um convênio firmado ontem entre a OAB e o CNJ. Trata-se de um termo de cooperação técnica com o CNJ para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de plataforma integrada do processo judicial eletrônico. O termo atende 22 demandas da advocacia brasileira e sana 3 das principais reivindicações da classe dos advogados: maior acessibilidade, principalmente aos idosos e deficientes, usabilidade, com facilidade no acesso, e interoperabilidade, ou seja, diferentes plataformas do PJE integradas em um único espaço. O escritório virtual, painel que integrará o PJE e será lançado em março de 2015, nasceu do diálogo entre a OAB e o Conselho Nacional de Justiça. Por meio do presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, a advocacia pôde apresentar diversas demandas para melhorar a prestação jurisdicional no meio eletrônico. Ainda neste mês, a Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação se reunirá com grupos técnicos do CNJ para o desenvolvimento desta plataforma, sendo então integrante de todas as deliberações e decisões. A OAB também apresentou ofício para que não sejam implantados novos PJE, enquanto a nova versão do CNJ não for lançada em março de 2015. Como disse o presidente de todos nós, do Conselho da OAB Federal, Dr. Marcos Vinícius, o tema do PJE é tormentoso, ao passo que também significa grande avanço para o Brasil em termos de celeridade e modernização de costumes e práticas. No entanto, significa a necessidade de implantação sem assodamento, garantindo sempre a inclusão e não a exclusão dos cidadãos. O presidente do CNJ, por sua vez, saudou efusivamente a colaboração da OAB neste empreendimento que se inicia, que é a construção de um software que permite a integração entre diferentes sistemas de controle processual. No futuro, teremos um procedimento eletrônico unificado e a participação da advocacia, ao lado do Ministério Público, reforçará esse projeto de todos nós. O ministro Lewandowski também disse que é importante levar em conta a realidade de cada região do país, com suas características e dificuldades próprias. Também ressaltou a facilidade que o PJE traz ao país, onde em 2013 foram registrados 95 milhões de processos. É um trabalho hercúleo que temos pela frente, algo que demanda novas saídas e soluções, como o PJE, explicou o ministro. Agora eu gostaria de dar uma breve pincelada sobre o papel do advogado da Caixa. Nós temos tentado desenvolver e estimular, nos últimos anos, o papel do advogado da Caixa como um parceiro do negócio, um negociador, um agente fundamental na conciliação para a solução de conflitos. O advogado convive com a dialética, o contencioso se caracteriza pelo interesse contrário da parte adversa, representada por outro colega também advogado. E aceitar essa divergência é entender e respeitar o papel do próprio advogado. A associação, nos últimos anos, deu provas de amadurecimento e independência, assumiu posições mais e menos simpáticas, mas sempre assim o fez, visando o interesse da coletividade dos advogados do quadro, da própria empresa e, por conseguinte, do povo brasileiro. Como eu já disse no meu discurso de posse em maio,
tomamos algumas decisões difíceis e algumas vezes, como não poderia ser diferente, houve divergência. Porém, tenho que reconhecer e aqui enaltecer, uma vez a decisão tomada, passou a ser do colegiado e assim foi entendida e defendida por todos. Também devemos continuar olhando mais adiante, muito além da unidade jurídica em que trabalhamos e da própria diretoria jurídica. Devemos interagir com os colegas das outras áreas, pois estes sim representam e personificam o nosso cliente. Precisamos entender o negócio para saber qual é o nosso papel e onde devemos chegar. O processo judicial é um meio e não um fim em si mesmo. A questão envolvendo a mudança para atendimento dos novos desafios é uma recorrente de todos nós. A própria teoria da evolução nos prova que não alcança o sucesso os mais fortes, e sim aqueles indivíduos que conseguem ter um perfil versátil e para possibilitar a sua própria sobrevivência. A força, então, não supera a versatilidade e a criatividade. O futuro não pertence aos mais fortes, mas àqueles que conseguem se adaptar e vencer os constantes desafios que a vida nos traz. A missão de todo advogado é atender o seu cliente da melhor forma possível. E não podemos esquecer que existe uma relação advogado-cliente subjacente e transcendente à mera relação empregador-empregado. É natural e óbvio que a nossa associação tenha que atuar para ver cada vez mais reconhecidos e valorizados os advogados do quadro. Porém, os gestores da associação, assim como os gestores da área jurídica da empresa, devem ter nítida a visão de que esse reconhecimento passa pela meritocracia. Continuamos priorizando a conscientização dos associados para a necessidade de adotarmos uma postura proativa e comprometida com os interesses da empresa. Para sermos cada vez mais reconhecidos e valorizados, precisamos, além dos conhecimentos jurídicos, desenvolver uma visão negocial e pragmática na solução dos conflitos. Dessa forma, seremos os parceiros imprescindíveis aos negócios, tanto na esfera consultiva como contenciosa. Prezados associados, seguimos trabalhando com afinco, austeridade e foco na consecução dos objetivos traçados. Agora eu gostaria de traçar uma breve pincelada sobre o perfil do nosso palestrante, eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Não posso aqui deixar de registrar a alegria de todos os advogados da Caixa em ter a honra de receber o ministro Luiz Roberto Barroso para palestrar no evento de lançamento da nova edição da nossa revista de Direito essa noite. Já tivemos diversas personalidades ilustres nos eventos da Advocef, mas essa é a primeira vez que recebemos um ministro do Supremo Tribunal Federal em plena atividade. Sem dúvida, o ministro Luiz Roberto Barroso é um dos maiores juristas brasileiros. Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1980, mestre pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, em 1989, livre docente pela UERJ em 1990, pós-doutorado pela Universidade de Harvard em 2011, professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e na Universidade de Brasília, UNB. É ministro do Supremo Tribunal Federal desde 26 de junho de 2013 e até esta data sempre atuou como advogado, desde 1981 e como procurador do Estado do Rio de Janeiro desde 1985. Ficou conhecido por sua atuação no próprio Supremo Tribunal Federal como advogado em casos de grande repercussão. Entre eles destacam-se defesa das pesquisas com células-tronco embrionárias, defesa da equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis tradicionais e defesa da proibição do nepotismo no Poder Judiciário. Na vida acadêmica, foi um dos criadores do programa de pós-graduação em Direito Público da UERJ, um dos mais reconhecidos do Brasil e de onde saíram muitos nomes de sucesso no direito constitucional brasileiro. É autor de alguns livros, tais como O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas, Curso de Direito Constitucional Contemporâneo e Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Alguns dos seus principais artigos estão publicados em páginas da internet, dentre os quais Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, Constituição, Democracia e Supremacia Judicial, A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo, 20 anos da Constituição Federal, O Estado a que Chegamos, A Americanização do Direito Constitucional e seus Paradoxos. Em 23 de maio de 2013, a Presidente da República, Dilma Rousseff, indicou-o para ocupar a vaga deixada pelo ministro Carlos Aires Brito no Supremo Tribunal Federal. Na sabatina pelo Senado Federal, um dos temas predominantes foi o ativismo judicial.
sobre o qual o ministro Barroso defendeu que, abre aspas, quando o legislativo atua, o judiciário deve recuar, a menos que haja uma afronta evidente à Constituição. Quando o legislativo não atua, mas existem interesses em jogo, o judiciário deve atuar. Com a palavra, o nosso ilustre palestrante, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Prezado Dr. Álvaro Weiler, na presença de quem cumprimento todos os ilustres integrantes dessa mesa, meus queridos amigos, eu tenho muito prazer, muita honra de estar aqui e de compartilhar com todos algumas ideias e algumas reflexões sobre a advocacia e as instituições jurídicas no Brasil contemporâneo. O Álvaro sugeriu que fosse menos uma palestra e mais uma conversa, quase uma conversa entre velhos amigos. Eu até gostaria de dizer entre velhos advogados, mas infelizmente já não posso mais dizer isso, embora haja uma canção da Maísa que de vez em quando vem à minha mente que dizia: se eu soubesse naquele tempo o que eu sei agora. Eu fui durante muitos anos e com muito gosto advogado, um advogado particularmente na área do direito constitucional. A Constituição brasileira, como sabem todos, é uma Constituição muito abrangente e, consequentemente, os advogados constitucionalistas tratavam dos temas mais variados, como podem imaginar. Eu gostava de brincar que ia fazer um cartão de visitas que diria advogado constitucionalista. Jogo búzios, prevejo o futuro e trago a pessoa amada em 3 dias. E achava que isso era o máximo de ecletismo que alguém pudesse ter que militar na vida, mas eu estava enganado. Agora eu vou fazer um novo cartão, ministro do Supremo Tribunal Federal. Troco pneu com carro em movimento, acendo cigarro em raio e tenho comunicação mediúnica com o oráculo de Delfos. Tem que me ajudar. Pois então, eu estou no Supremo já há quase 1 ano e meio. O primeiro assunto que ocorreu a mim e ao Álvaro que pudéssemos conversar eram as grandes questões de interesse da Caixa. Aliás, ocorreram a mim, não, ocorreram ao Álvaro. Eu imediatamente disse, infelizmente, esse não pode ser o nosso assunto. Embora existam 2 assuntos de grande interesse da Caixa no Supremo Tribunal Federal. Num eu estou impedido, que é a questão dos planos econômicos, já vou dizer por quê, e no outro eu sou o relator. Portanto, mais uma razão. Sobre o segundo eu não posso falar nada. Sobre o primeiro, que é a questão dos planos econômicos, o segundo é a questão do FGTS e da TR, ainda estou estudando. Mas o dos planos econômicos, eu infelizmente tive que me dar por impedido porque eu tinha... quando a discussão estava no STJ, eu tinha feito um parecer sobre uma questão específica, mas às vésperas de eu ir para o Supremo, eu tinha sido procurado pela Caixa e pelo Banco do Brasil, pelo doutor Machado, está aqui o presidente da Associação dos Advogados do Banco do Brasil, doutor Marco Antônio, e eu já tinha conversado com eles, e sobretudo com o doutor Machado do Banco do Brasil, sobre a questão e sobre a estratégia da defesa. E na segunda ou terceira reunião que eu teria com o doutor Machado, foi exatamente o dia que a presidenta me chamou. Tive que desmarcar a reunião com ele, sem poder dizer a razão pela qual tinha desmarcado. Mas, evidentemente, tendo participado da discussão do caso e de pensar a estratégia dos bancos, que até vou dizer para vocês o que eu tinha pensado, evidentemente me senti impedido de atuar como juiz, já não tinha mais imparcialidade. Embora não tivesse contrato, já me sentia comprometido com uma das partes. E eu me lembro, Marco Antônio, de ter conversado com o doutor Machado, e acho que tinha um representante da Caixa também, embora não fosse o diretor jurídico, e da FEBRABAN também, em que eu dizia, olha, eu acho que, se é como me dizem,
como vocês estão me dizendo, quer dizer, não houve ganho indevido para as instituições financeiras, nem perda para os poupadores, eu acho que o direito é bom. Agora, essa não é uma questão jurídica, essa é uma questão técnica, saber se houve perda ou se houve ganho. E eu bem entendo, e aí já pensando na estratégia, que você não pode, nessa questão dos planos econômicos, e embora existissem sutilezas entre os diversos planos, você não pode pegar uma data, que é a data 1 ou 0 da conversão. Você tem que pegar uma janela de uns 3 ou 4 meses para saber se alguém ganhou, se alguém perdeu. Se feitos os cálculos da janela, for possível demonstrar que não houve ganho indevido, nem perda indevida, acho que o direito é bom, e eu sugiro o seguinte: vocês façam um documento, já que isso é um fato, que todos estão de acordo, com os presidentes de Banco Central num corte transpolítico. Então vem Itamar, Fernando Henrique, Lula, e eles vão dizer não houve perda, nem houve ganho. Porque aí eu acho que você primeiro despolitiza um pouco e cria um documento relevante. E isso eles fizeram. A segunda coisa que eu havia sugerido era pegar... Eu estou conversando assim, uma conversa de amigos, viu? Já confirmei com o Álvaro que não tem jornalista aqui, portanto estou falando como falaria na sala da minha casa, conversando com pessoas inteligentes. Quem? Obama. Eu tinha sugerido de pegar um economista, de preferência progressista, que pudesse fazer um laudo técnico, um affidavit. Eu até sugeria assim, um prêmio Nobel, até tinha sugerido o Amartya Sen, que eu, por acaso tinha conhecido durante a minha temporada em Harvard. Pegar alguém progressista que diga, faça conta e diga, não houve perda. Porque aí você dá um certo conforto para quem queira decidir a favor. Porque eu, conhecendo essa vida e conhecendo o Supremo, eu estou falando como advogado, né, do meu tempo de advogado, da minha conversa como advogado. O Golias sistema bancário contra o Davi poupadores. Então, o coração das pessoas tem intuitivamente uma tendência natural. É preciso conquistar esse coração dizendo que ninguém está perdendo, que os pobres, coitados, não estão perdendo. Bom, tendo tido essa conversa e pensado isso tudo, evidentemente não podia mais ser juiz dessa causa, para grande frustração, eu imagino, dos bancos e do governo. Mas, enfim, a gente na vida tem que fazer o que tem que fazer e ser decente. E a outra questão é do FGTS. Estou estudando e quando eu tiver chegado a uma conclusão, eu vou produzi-la em plenário. Portanto, também não vamos poder conversar sobre ela aqui. Mas a advocacia foi a minha atividade principal, dividida com a vida acadêmica, que eu sempre gostei muito durante toda a minha vida, e eu pude testemunhar, e acho que isso tem um impacto relevante sobre a atuação de vocês. A advocacia vive um momento de grande transformação. Eu acho que as instituições jurídicas e o mundo jurídico vive um momento de grande transformação em que todos nós vamos ter que mudar um pouco de perfil e de paradigma em relação àquilo que nós aprendemos. Quer dizer, o Brasil se tornou um país que hoje tem, segundo o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, 100 milhões de processos em curso. 100 milhões de processos em curso significa estatisticamente que 1 em cada 2 brasileiros tem uma ação na justiça. E se formos pegar apenas os brasileiros em idade adulta, vai dar quase que um brasileiro, quase todo brasileiro tem estatisticamente uma ação na justiça. E o sistema vive à beira de um colapso. A Constituição
brasileira. Ela ensejou a judicialização, a redemocratização e a reorganização das instituições deu credibilidade ao judiciário e as pessoas passaram a ter mais consciência de cidadania e a reivindicar os seus direitos. De modo que a combinação desses todos fatores levaram a uma explosão de litigiosidade no Brasil, com um impacto, sobretudo, na celeridade com que o sistema se move. Eu tenho dito ultimamente que o judiciário, hoje em dia, é a melhor instância possível para litigar para quem não tem razão. Mas duas partes de boa fé, o pior caminho que tem uma diferença, um litígio, o pior caminho que podem escolher nessa vida é ir brigar no poder judiciário. Pela demora, às vezes pela falta de especialização, pelo desconhecimento de certas características de ramos específicos do direito, por uma certa indeterminação do direito no mundo contemporâneo, que eu daqui a pouco falaria, de modo que há uma certa transmigração, eu diria, do advogado. O bom advogado clássico era aquele capaz de propor uma boa demanda, de propor uma boa ação, de conduzir uma boa briga. E eu acho que esse advogado vai ficando cada vez mais para trás. O bom advogado vai ser aquele que consegue evitar a briga. E, portanto, os advogados vão ser profissionais que vão se especializar em técnicas de negociação e a arbitragem, ainda que uma arbitragem informal, eu acho que vai ser o caminho para um conjunto de profissionais e para a solução de um conjunto de litígios. Eu devo dizer aos senhores que eu lá atrás, assim, no final da década de 90, começo da década dos anos 2000, eu tive um pouco a intuição de que o rumo da advocacia ia ser a negociação. E eu mesmo fui fazer um curso de negociação. Existem cursos em diferentes partes do mundo. Para quem estiver querendo passar 15 dias em Cambridge, que é onde fica Harvard, que é uma cidade adorável, tem um curso de negociação lá, que é um curso muito interessante. Mas eu acho que que eu fiz nessa ocasião, e acho então que essa ideia de negociação, conciliação, mediação e arbitragem vai ser o caminho da advocacia, inclusive da advocacia rotineira. Hoje já é o caminho da advocacia das grandes empresas. Quer dizer, qualquer contrato que a Petrobras faça, ou que a Vale faça, hoje em dia, envolve arbitragem. Quer dizer, as grandes empresas hoje já optaram por esse caminho. Eu bem entendo que para uma empresa pública, como é o caso da Caixa Econômica, as questões se colocam de uma maneira um pouco diferente. Mas ainda assim acho que o jurídico da Caixa, como acho que de toda grande empresa, vai ter que progressivamente se especializar em técnicas de negociação, instrumentos de conciliação e, eventualmente, de arbitragem. O direito, nós estamos conversando em generalidades e depois, se o Álvaro achar próprio, a gente pode até conversar um pouquinho. O direito vive... Então, essa é a questão da advocacia e acho que o papel dos juízes também, progressivamente, deve ser o de, diante da lide, se empenhar em promover acordos e conciliação. Que já não dá mais para resolver tudo produzindo uma sentença de 20 páginas. O tempo não dá. O volume de demandas não comporta isso. Além dessa questão do congestionamento do sistema, o direito vive um momento de muitas especializações e, sobretudo, de grande indeterminação. Uma característica do direito contemporâneo é a indeterminação do direito, a incapacidade da lei de prever no seu relato abstrato a solução para todos os problemas jurídicos. Cada vez mais o direito, a legislação se vale de princípios,
de conceitos jurídicos indeterminados e de cláusulas gerais, o que aumenta o poder dos juízes em geral e diminui, evidentemente, a segurança jurídica. Essa é uma característica da época moderna. Eu diria a judicialização e essa indeterminação do direito. O uso de princípios como dignidade da pessoa humana, razoabilidade, justiça, moralidade administrativa, transferem do legislador ou do constituinte para o intérprete uma parcela importante da competência decisória. E na medida em que você transfere parte da competência decisória do legislador para o intérprete, você inexoravelmente cai num mundo de algum grau de subjetividade, de subjetivismo, de algum grau de discricionariedade judicial. De modo que a marca do nosso tempo é uma certa dose, e às vezes elevada até, de discricionariedade judicial. Inclusive e sobretudo porque a lei não consegue contemplar todas as situações. Para dar alguns exemplos de casos concretos ocorridos ou no Brasil ou em outras partes do mundo. Pode uma mulher que ficou viúva pretender engravidar do sêmen do seu marido que ficou congelado num banco de esperma e com isso subvertendo toda a ordem de vocação hereditária? Caso real. Pode um casal surdo e mudo desejar, mediante engenharia genética, produzir um filho surdo e mudo para a criança habitar no mesmo universo existencial que o casal? Terceiro exemplo, um caso real ocorrido em São Paulo. Uma juíza me narrou. Havia uma fila para transplante de fígados. Uma senhora chega ao primeiro lugar da fila e recebe o fígado e faz o transplante. A fila anda, um cavalheiro chega ao primeiro lugar da fila. Quando um novo fígado se torna disponível e está indo para este cavalheiro, a senhora que fez a cirurgia anterior tem uma rejeição e reivindica o novo fígado. E, portanto, o juiz tinha que decidir para quem entregar o fígado. E, portanto, é quase como brincar de Deus, que é escolher quem vai viver e quem vai morrer, numa ponderação extremamente complexa, e era preciso que houvesse outros elementos para que eu pudesse dizer aos senhores qual seria a decisão que eu tomaria. Sem nenhum outro elemento, eu provavelmente decidiria em favor de quem ainda não tinha tido uma chance. Porém, dependeria, se uma pessoa tivesse 85 anos e o outro 18, talvez isso pudesse influenciar esse tipo de decisão, evidentemente sem uma postura francamente discriminatória. Mas a vida jurídica passou a envolver, no caso dessas colisões de direitos fundamentais, uma necessidade crescente de ponderação em múltiplos domínios. E a ponderação envolve criatividade judicial, porque não tem uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico. Quando o cantor Roberto Carlos foi a juízo para proibir a divulgação de uma biografia não autorizada, ele invocou o seu direito constitucional de imagem e o seu direito constitucional de privacidade. E o jornalista que queria divulgar o livro invocou a sua liberdade de expressão e o direito de informação do público acerca de uma pessoa pública. Esse é o pior tipo de litígio que existe nessa vida, que é o litígio em que os dois lados têm razão. Só que o juiz não pode julgar a lide empatada e condenar o escrivão nas custas. O juiz precisa construir argumentativamente uma solução, ponderando os interesses em jogo, fazendo concessões recíprocas e, no limite, fazendo escolhas.
quando o governo federal resolveu construir 2 usinas hidrelétricas na Amazônia e surgiram os litígios, da mesma sorte, a Constituição prevê como um dos objetivos nacionais o desenvolvimento nacional. E prevê a própria Constituição como um dos valores importantes da ordem social a preservação do meio ambiente. Mas desenvolvimento precisa aumentar e diversificar a matriz energética. E meio ambiente não gosta de inundações de grandes regiões. Portanto, é preciso ponderar para construir argumentativamente esta solução. Conflitos, por exemplo, de liberdade de expressão com direito de privacidade acontecem todo dia. Há um caso recente que eu vi, o acórdão, que uma moça havia feito topless na praia. No caso de Santa Catarina, fez topless na Praia Mole, em Santa Catarina, um lugar muito charmoso. E aí o jornalista fotografou e colocou na primeira página do jornal. O domingo estava animado na Praia Mole. E aí a moça com os seios de fora. Aí ela entra com uma ação contra o veículo, dizendo que o veículo tinha usado a imagem dela. E o veículo diz, mas a senhora estava num lugar público. E ela diz, mas eu mostrei os seios para a praia e não para o mundo. E aí é um debate que vai sobre os limites da privacidade no espaço público e a impossibilidade de haver uma solução pré-pronta para esse tipo de situação, porque os dois lados baseiam a sua postulação em direitos constitucionais expressos, como o direito de privacidade e a liberdade de expressão e a discussão de saber se aquilo que se faz em um lugar público deve ou não ser protegido pela privacidade. Há um famoso caso de uma famosa modelo que teve digamos, um contato mais íntimo na praia. Depois houve uma grande discussão se alguém que filmou e divulgou no YouTube, se o YouTube podia ou não divulgar. Eu sempre achei que o risco de ser pego fazia parte do fetiche. Mas havia ali uma discussão e o entendimento, nesse caso específico, foi de retirada do vídeo do ar. Mas, como eu disse, nesses casos de ponderação e radical, o juiz acaba tendo que fazer escolhas, e às vezes escolhas trágicas, e escolhendo a solução menos ruim, porque sempre se sacrifica algum direito. Eu gosto de exemplificar a ponderação nas minhas aulas de graduação, com a história de um sujeito. A história me foi contada por um amigo meu. O sujeito comprou um Opala, a história é antiga, né? Comprou um Opala de não sei quantos cilindros e colocou na estrada de Alfenas, em Minas, e deu o máximo de velocidade no Opala, subiu uma colina. Quando ele começou a descer a colina no máximo da velocidade, com todos os cilindros do seu Opala, vinha atravessando um enterro a pista. E ele olhou e viu que não ia conseguir frear, e o carro ia se projetar em cima daquelas pessoas todas. Ele ficou desesperado, disse, ai meu Deus do céu, vou mirar no caixão. E isso é um pouco a ponderação. Diante da impossibilidade de ter a solução ideal, você escolhe a solução menos trágica naquelas circunstâncias. Eu não sei o final da história, portanto ele só me contou até aí. Portanto, essa indeterminação é uma característica do direito contemporâneo importante. E a discricionariedade judicial, que suscitou uma questão que, depois que eu virei juiz, passou a povoar a minha vida, que é a de saber se, mesmo nesses casos difíceis, existe uma resposta certa. Saber se existe uma única resposta correta para todo problema jurídico. Essa é uma questão que não povoa muito a vida nem as preocupações do advogado, nem a minha, porque o advogado tem lado. O advogado já entra na demanda de um lado e ele tem compromisso com aquele lado, e ele não pode abrir mão do compromisso daquele lado. Eu me lembro uma vez, como advogado, ter sentado do lado da doutora Grace, que hoje é gerente de contencioso na advocacia da União,
envolvia uma questão de modulação de efeitos temporais em alíquota, IPI alíquota zero. Nunca me esqueci dessa questão. E eu achava que, evidentemente, devia ser modulado os efeitos. Estava explicando para ela por que eu achava que devia ser modulado, que me parecia muito óbvio, e ela resistia e resistia. Aí, a uma certa altura, eu disse, Grace, eu vou parar com isso, porque se eu conseguir convencer você de que eu estou certo, vai ser prevaricação da sua parte, porque você tem compromisso com o outro lado. Portanto, o advogado não tem essa aflição, porque ele já entra, os senhores têm que defender a Caixa. Não importa o que a Caixa tenha feito, a advocacia, e eu sempre achei isso e continuo achando, não dá ao advogado, o advogado não é o profissional da mentira, como uma visão leiga limitada às vezes supõe. O advogado é o profissional que, entre teses jurídicas alternativas, sustenta aquela que atende melhor ao interesse do seu cliente. É isso que é a advocacia. Tanto a advocacia é uma atividade parcial, de alguém que tem um lado, tem compromisso com aquele lado e pensa a vida a partir daquele ponto de observação, que era a minha vida de advogado. Mas um juiz, a vida não é assim. Você tem que olhar os dois lados. O grande segredo do direito, que eu costumo falar para os meus alunos na primeira aula, é nunca forme uma opinião sem ouvir os dois lados. Quem vai decidir alguma coisa. Portanto, quando você vira juiz, você precisa incluir nas suas preocupações não o lado que você defende, saber qual é a solução correta para aquele problema. E aí vem essa questão filosófica muito interessante de saber se existe ou não uma única resposta correta, mesmo nos casos difíceis. Há um famoso autor americano que faleceu recentemente, há um par de anos, chamado Ronald Dworkin, que ele sustentava que existe uma única resposta correta para todos os problemas jurídicos. Mas ele sustentava essa tese dentro de um contexto que era de combate a um certo positivismo jurídico radical, que no mundo romano-germânico era representado pelo Kelsen e no mundo anglo-saxão por um autor chamado Hart, em que o positivismo jurídico, e nós no Brasil estudamos Kelsen e não Hart, o Kelsen tem uma elaboração teórica em que ele diz: o direito fornece uma moldura, mas por vezes essa moldura permite mais de uma solução. E o juiz então escolhe, dentro das possibilidades oferecidas pelo ordenamento, a solução que ele acha melhor. Portanto, conclui o Kelsen, a decisão judicial, em última análise, é uma decisão política, porque é uma escolha dentre possibilidades que o ordenamento jurídico oferece. E o Dworkin combatia essa ideia e, a meu ver, combatia com razão. Eu não acho que o juiz deva escolher livremente. O juiz tem o dever de produzir a melhor solução e a solução constitucionalmente adequada. Aí eu volto à minha pergunta. Existe uma única resposta correta para todo e qualquer problema jurídico? Eu acho que, do ponto de vista objetivo, a resposta é não. E vou exemplificar aos senhores por que eu acho isso. Dois amigos estavam, uma história que se passa no Polo Norte, dois amigos estão no Polo Norte tomando uma cerveja em um bar, estava frio. E estão lá tomando a sua cervejinha, e aí conversam previsivelmente sobre mulheres, depois sobre futebol, e em algum momento começam a falar de religião. Um deles era religioso e o outro era ateu. E aí o ateu fala para o religioso: esse negócio de Deus, de acreditar em Deus, não é que eu nunca tenha tentado, não, já tentei mais de uma vez. Mas Deus nunca apareceu para mim. Ainda recentemente, eu estava perdido em uma tempestade de neve, eu estava começando a congelar, eu vi que eu ia morrer, eu me ajoelhei no chão, levantei os braços e disse: Deus, se você existe, me tira daqui.
Aí o religioso vira-se para o amigo e fala, bom, então você deve acreditar em Deus, porque eu estou vendo você aqui do meu lado, Vivinho da Silva. Ele diz, pois é, mas Deus não deu nem sinal. A sorte que eu tive é que vinha passando um casal de esquimós. Eles me viram, me acudiram, me aqueceram, me mostraram o caminho de volta e eu escapei com vida. Qual é a moral dessa história? Existem diferentes pontos de observação na vida e é muito difícil alguém se arvorar no papel de dono da verdade. Porque se nós acreditarmos que existe sempre uma única resposta correta, seja para o caso do fígado, seja para o caso do sêmen do marido morto, seja para o caso de saber, caso real, se alguém que professa a religião Testemunha de Jeová pode recusar uma transfusão de sangue, e se o médico deve ou não fazer a transfusão de sangue mesmo contra a vontade dessa pessoa. Que é outra discussão interessante. Essa eu atuei profissionalmente, se alguém tiver interesse, depois eu conto o que eu achei. Portanto, neste mundo diversificado e plural que nós vivemos, é muito difícil você dizer que existe uma única resposta correta para todo e qualquer problema jurídico do ponto de vista objetivo. Mas do ponto de vista subjetivo existe. Vale dizer, para um intérprete, para um juiz, só existe uma solução correta para aquele problema jurídico. E o juiz não pode escolhê-la livremente. O juiz tem deveres de integridade para com o sistema jurídico, para com as normas vigentes, para com os precedentes que regem aquela matéria, para com a história e a cultura em que ele está inserido. E, além disso, o juiz tem deveres de coerência. Ele tem que manter nas suas decisões as premissas que ele estabeleceu e, portanto, ele não pode ir variando de acordo com o seu sentimento no dia ou com as suas preferências eventuais. De modo que, do ponto de vista subjetivo, existe uma única resposta correta e constitucionalmente adequada. Mas vejam como a vida ficou mais complexa e mais diversificada. O juiz já não é mais aquele profissional que desempenha apenas uma função técnica de conhecimento, de subsunção dos fatos na norma. O juiz agora participa, ele é coparticipante do processo de criação do direito, que é o que ele faz quando ele pondera, que é o que ele faz quando ele aplica o princípio da dignidade da pessoa humana, ou é o que ele faz quando ele aplica o princípio da proporcionalidade. Além da indeterminação e desse aumento da discricionariedade judicial, nós também vivemos uma época em que o direito passou por um processo importante de constitucionalização. Nós, os mais antigos, fomos criados numa cultura em que o centro do sistema jurídico era o bom e velho Código Civil, ainda o Código Civil de 17. E, portanto, na faculdade, nós tínhamos 5 anos de direito civil, na UERJ pelo menos era assim, e, na verdade, tinha 2 anos de direito constitucional, só que o primeiro ano era a teoria geral do Estado, portanto, direito constitucional mesmo só tinha 1 ano de direito constitucional. Portanto, era um placar de 5-1, pois progressivamente, nos últimos anos, sobretudo, tem acontecido no Brasil um fenômeno que na Europa aconteceu um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, que foi a passagem progressiva da Constituição para o centro do sistema jurídico, de onde foi deslocado o Código Civil. E, portanto, ao passar para o centro do sistema jurídico, há uma revolução copernicana no direito. Muda o astro em torno do qual o direito gravita. E o direito passou a gravitar
em torno da Constituição. E há um fenômeno que é chamado de filtragem constitucional ou de constitucionalização do direito, que é a leitura de todo o ordenamento jurídico à luz da Constituição. A constitucionalização do direito, ela significa, na verdade, duas coisas. No caso brasileiro, em primeiro lugar, ela significa que princípios relevantes a diversos ramos do direito infraconstitucional vieram para a Constituição. E, além disso, ela significa a ida da Constituição para a interpretação dos diferentes ramos do direito. Tomando como exemplo o direito civil, vieram para a Constituição normas como função social da propriedade, função social do contrato, a igualdade entre os filhos, que está prevista na Constituição, a igualdade entre os cônjuges, porque o Código Civil desequiparava os cônjuges, o homem era o chefe da sociedade conjugal, a família era uma espécie de uma tribo que tinha chefe, que era o homem, e os filhos eram tratados diferentemente. Havia filhos, eu me lembro, quando eu estava em direito civil, havia discriminação entre filhos naturais, filhos legítimos, filhos ilegítimos, e os ilegítimos, eu me lembro, estava no Caio Mário, ele ainda falava de filhos incestuosos e filhos sacrílegos, que eram filhos de freiras ou de padres, e eu achava que os civilistas eram todos uns pervertidos. Bom, a Constituição acabou com uma desequiparação entre os filhos, ou seja, veio para a Constituição um tema de direito civil, matéria de família. Até a Constituição de 88 havia uma única forma de se constituir família legítima, que era pelo casamento. Agora, as famílias são união estável, produz família legítima. Existem famílias monoparentais, só a mãe ou só o pai. Existem famílias homoafetivas, como reconhecido pelo Supremo. E até existem famílias pelo casamento, que não é proibido ser convencional. Portanto, o casamento ainda continua a ser uma fonte legítima de se criarem famílias. Eu, na minha sabatina, que o Álvaro lembrava, por alguma razão surgiu esse tema, e eu disse, não é proibido ser convencional, e, portanto, o casamento é uma forma legítima, e não há nada de errado com o casamento. Difíceis são os primeiros 30 anos, mas depois vai engrenando. Pelo menos, eu ainda não cheguei nos 30, mas parece que sim. Portanto, isso significa a vinda de normas do direito civil para a Constituição. Mas a recíproca é verdadeira. A Constituição foi para as relações privadas. Em alguma medida, hoje em dia, as relações privadas devem observar um catálogo de direitos fundamentais. Um exemplo concreto ocorreu no Rio de Janeiro, para quem gosta de futebol, sobre se a Constituição deve ou não se aplicar às relações privadas. Que foi o seguinte caso: um clube de futebol do Rio proibiu o ingresso de jornalistas de 2 jornais, de 2 veículos, que estavam criticando asperamente o time de futebol, aquele time de futebol. E então a direção do clube proibiu o ingresso dos jornalistas. E aí os jornalistas e os veículos foram a juízo para dizer: escuta, ele está cerceando o meu direito do trabalho, que está garantido na Constituição, a minha liberdade de expressão, que está garantida na Constituição, e a isonomia, porque jornalistas de uns veículos podem entrar e de outros não podem entrar. E, portanto, o jornal pedia uma decisão judicial em favor deles. Vem o clube e diz assim: escuta, isso é um clube, é uma sociedade privada. E, portanto, os bens do clube, inclusive meu estádio, é propriedade privada. Na minha casa entra quem eu quero. O grande princípio constitucional aplicável ao direito privado é o da autonomia da vontade. Portanto, não venha com essa história de igualdade, direito à liberdade de expressão, a casa é minha. Olhem que discussão
interessante, que é a discussão de saber quanto de Constituição deve se aplicar nas relações puramente privadas, que é um pouco uma ponderação entre a autonomia da vontade, que é um valor constitucional, e o direito fundamental em jogo. Nesse caso concreto, o clube de futebol me procurou e me pediu um parecer, tem muitos anos isso, me pediu um parecer dizendo que prevalecia a autonomia da vontade, nesse caso, e o direito de cada um utilizar a sua propriedade privada da maneira que melhor lhe aprouver. Eu estudei a matéria e não fiquei confortável com a tese do clube. E, portanto, eu disse, olha, infelizmente eu não posso dar o parecer, para não dizer que eu acho que estão errados, o eufemismo é eu não estou confortável com a tese. Aí dei, enfim, essa explicação. Aí, 1 ou 2 dias depois, o advogado me ligou de novo. E falou, professor, gostaria que o senhor reconsiderasse isso. Inclusive, além dos honorários, a gente pode lhe fazer uma homenagem, assim, colocar uma faixa. Ou, se o senhor preferir, na próxima vez que o Romário fizer um gol, ele levanta a camisa, vai estar lá, valeu, Barroso. Olha, eu fiquei bem tentado, viu? O pessoal do veto está voltando ao poder. Eu não vou dizer o clube qual é, mas acaba de voltar ao poder. Portanto, há esse fenômeno que é um pouco a constitucionalização do direito em geral. Mesmo no direito administrativo, nós antigos aprendemos que o Dr. Álvaro disse que era para eu falar uns 40 minutos, então eu estou cumprindo o meu tempo aqui com afinco. Mas não quero aborrecer os senhores além do razoável. Mas do direito administrativo, nós, os mais antigos, e eu vejo que há muitos antigos aqui, como todas as vênias, nós estudávamos em direito administrativo que havia ato discricionário e ato vinculado. E aprendíamos que o mérito do ato administrativo era insindicável pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário só podia aferir questões de legalidade e não questões de mérito. Já não é mais nada disso. Hoje em dia tem princípio da razoabilidade, da moralidade, da economicidade e, portanto, evidentemente com autocontenção e parcimônia, mas o mérito do ato administrativo é repetidamente apreciado pelos tribunais de todos os níveis. Também um fenômeno da constitucionalização do direito administrativo. Com base em princípios constitucionais, se vai ao mérito do ato administrativo. Em direito penal, teve um caso delicioso julgado pelo Supremo Tribunal Federal que envolve a constitucionalização do direito penal. Essa história era a história de um diretor teatral bem heterodoxo, que era o Gerald Thomas, que fez uma encenação no Rio de Janeiro de Tristão e Isolda. Fez uma encenação de Tristão e Isolda no Teatro Municipal. Parece que a montagem não foi muito feliz, ou pelo menos o público não gostou muito. E aí, quando acabou a encenação, ali no Teatro Municipal, na Avenida Rio Branco, em frente à Cinelândia, para quem é do Rio, o público vaiou intensamente aquela montagem que ele havia feito. Como era uma noite de estreia, ele subiu até o palco, e no momento que ele subiu no palco, o público vaiou estrepitosamente, assim, manifestando grande desagrado com aquela montagem. E aí o diretor se indignou, virou-se de costas para o público e abaixou as calças e exibiu as nádegas para um público que achava que já tinha visto tudo de ruim que era possível naquela noite. E aí, depois dessa cena, havia um promotor na plateia, sempre um promotor na plateia. Preciso ter cuidado. Havia um promotor na plateia. Houve lá uma representação e instaura-se
um inquérito contra o diretor teatral por ato obsceno, fato típico previsto no Código Penal. E aí eles entram com habeas corpus, tentam trancar a ação penal em primeiro grau, não conseguem, tentam trancar no tribunal, não conseguem, tentam no STJ, não conseguem. Nesse incrível sistema recursal brasileiro, que um dia nós vamos consertar, a matéria chega no Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo Tribunal Federal, meus queridos colegas, de hoje produzem a seguinte decisão engenhosa, e boa a decisão. Foi a seguinte: o Supremo considerou que o fato era atípico. Eu devo dizer que, para o meu gosto, até bem atípico, mas em sentido técnico, o Supremo entendeu que aquela hora da noite, para um público maduro, que tinha ido assistir uma peça de temática adulta, com um diretor polêmico, aquela manifestação tinha sido o exercício de liberdade de expressão, um momento de bom gosto ou de mau gosto, mas o exercício da sua liberdade de expressão, e não um ato criminoso. Basicamente, esse é um fenômeno de constitucionalização do direito. Ou seja, o direito fundamental à liberdade de expressão paralisou a incidência, naquele caso concreto, do dispositivo do Código Penal que cuidava, que tipificava o ato obsceno. Portanto, esse fenômeno da constitucionalização também mudou de uma maneira muito substancial o modo como, hoje em dia, pelo menos nas questões mais complexas, se trata do direito constitucional. Antes de encerrar, eu gostaria de contar uma passagem que eu acho deliciosa, jurídica, envolvendo Tristão e Isolda, que era uma peça medieval, como sabem, e eu gosto de usá-la a propósito de como o mundo mudou, e nós, hoje em dia, já não podemos mais usar certos recursos interpretativos e hermenêuticos que tiveram muito curso antigamente. Mas quando nós estudávamos direito e teoria geral do direito há 30 anos atrás, nós aprendíamos que dizia-se 4 métodos de interpretação, ou talvez mais tecnicamente, 4 elementos de interpretação: o literal, o histórico, o sistemático e o teleológico. Esses eram os 4 elementos da interpretação jurídica. Hoje em dia, devo dizer que a vida ficou muito mais complicada do que isso. Só em matéria constitucional você tem o princípio da supremacia da Constituição, o princípio da presunção de constitucionalidade, interpretação conforme a Constituição, o princípio da unidade, o princípio da razoabilidade, o princípio da efetividade. A vida ficou mais complicada. Mas naquele tempo a gente falava interpretação literal, interpretação histórica, a interpretação sistemática e a interpretação teleológica. Esse é um breve conto sobre a interpretação literal. Tristão e Isolda eram jovens, belos e apaixonados entre si. Porém, todo mundo aqui já é maduro o suficiente para saber, nem todos os grandes amores se realizam. Eles se separaram e Isolda, ambiciosa, casa-se com o rei e abandona Tristão. Aparentemente, passada a emoção do poder e do dinheiro, a vida na corte era muito aborrecida e Isolda vai progressivamente sentindo cada dia mais saudades da sua paixão tórrida por Tristão, até que um dia eles voltam a se encontrar e retomam a ligação afetiva ardorosa que tinham. E um dia Isolda é denunciada por adultério, naquela época um crime gravíssimo, e ela é então levada a julgamento, um julgamento eclesiástico, em que a mentira significaria a morte. Provavelmente qualquer solução desfavorável significaria a morte ali para a pobre da Isolda. E aí Isolda vira-se para o Tristão e diz a ele para se vestir como um mendigo
e esperar por ela na porta do local onde vai ocorrer o julgamento. E assim faz. Assim faz Tristão. No dia do julgamento, ela chega na sua carruagem e Tristão está lá vestido como um mendigo. E ao chegar lá, ela vira-se para o Tristão e fala: você aí, leve-me no colo até o local do julgamento, que eu não quero sujar o meu vestido na poeira desse caminho. Então Tristão leva Isolda até o local do julgamento, lá o altar, onde vai se realizar o julgamento. E lá é feita a Isolda a pergunta fatídica: se ela alguma vez havia traído seu marido, o rei. E Isolda responde: juro solenemente que jamais estive nos braços de outro homem que não os de meu marido e os desse mendigo que me trouxe até aqui. Portanto, bons eram os tempos da interpretação literal, em que era possível produzir raciocínios como esse, que infelizmente nesse mundo mais complexo e plural que nós vivemos não são mais comportados. Eu tenho me empenhado, só porque o Álvaro me pediu para dar uma palavra, no Supremo para mudar um pouco as regras do jogo, e acho que a gente vai ter que fazer uma mudança cultural, e essa última coisa que vou falar antes de concluir. No Brasil, nós vamos ter que criar uma cultura de que os processos, uma cultura de que o acesso à justiça e o devido processo legal se realizam em 2 graus de jurisdição. O primeiro grau e o segundo grau. A partir daí, os tribunais é que devem, por filtros pré-definidos, selecionar as questões que vão julgar. É assim em toda parte do mundo. Um Supremo Tribunal Federal que julga 100 mil processos, 80 mil processos, agora com a repercussão geral e uma certa radicalização, 40 mil processos, não consegue cumprir adequadamente o seu papel. Nós precisamos julgar menos e melhor, com mais debate público. Ainda hoje disse isso em sessão. Portanto, é preciso reconstruir a ideia de repercussão geral e de como o Supremo seleciona os seus casos. É preciso estabelecer quantos casos, quantos recursos extraordinários é possível julgar em um ano. E esse é o número de repercussões gerais que deve ser dada. Porque com a repercussão geral, e os senhores sabem disso muito bem, a repercussão geral, uma vez reconhecida, ela produz o sobrestamento dos processos na origem. O Supremo deu, no início do Instituto, um pouco porque estava aprendendo a lidar com ele, com pouca reflexão, 330 repercussões gerais. Quando eu entrei no Supremo, fui lá investigar e tinham 330 repercussões gerais. O Supremo julga uma média, isso estou falando dos dados do ano passado, de 27 repercussões gerais por ano. Portanto, precisa de 12 anos para julgar as 330 repercussões gerais, o que é uma tragédia para o Poder Judiciário brasileiro. Então, se dá repercussão geral, espera 12 anos para resolver o problema. De modo que tenho me empenhado em mudar. Felizmente, agora, sob a gestão do ministro Ricardo Lewandowski, a gente tem conseguido, só nesse semestre, acho que vamos julgar umas 50 repercussões gerais, portanto, vamos conseguir desbastar o estoque. Mas a verdade é que não tinha que ter estoque. E estoque de má qualidade, muita coisa irrelevante sendo decidida pelo Supremo. E aí, quando chega uma coisa relevante, você não tem tempo. A pauta sai sexta-feira, terça tem turma, quarta você julga questões extremamente complexas, e aí muitas vezes tem que pedir vista, e aí o pedido de vista vira perdido de vista, porque você não consegue trazer de volta para a pauta. De modo que a minha grande proposta radical é: o Supremo só deve dar repercussão geral em quantidade que possa julgar em um ano. O que acontece com o resto? Transita em julgado. Olha que expressão formidável. Transita em julgado, acaba o processo. Que é como tem que ser. Os processos têm que ter um começo, meio e fim.
o mais célere possível. E eu me tornei mais entusiasta desta fórmula depois que, em 1 ano e meio no tribunal, pedi à minha assessoria para calcular quantos recursos extraordinários eu tinha dado provimento. 3,37%. Portanto, o processo fica lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Quando eu entrei, tinham quase 9 mil processos. O que você faz com 9 mil processos? Vai julgando na medida do possível, mas continua entrando processo. Portanto, você está atravancando o trânsito em julgado desses processos todos para dar provimento em menos de 5% dos recursos. Portanto, é preciso acabar com a ideia de que o Supremo deve funcionar como 3ª ou 4ª instância. Os processos têm que acabar no 2º grau. Os senhores, todo mundo aqui, eu tenho certeza, tem uma história de horror para contar sobre o que aconteceu ou na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, que é onde litiga a Caixa Econômica Federal. Eu também tinha histórias de horror para contar. Porém, no momento em que nós criarmos a cultura de que o processo tem que terminar em 2 anos, e não em 8, indo para o STJ ou para o Supremo, e que os processos têm que terminar no 2º grau, todo mundo vai prestar mais atenção nos tribunais de 2º grau, na qualidade de quem está indo para o tribunal de 2º grau, inclusive pelo 5º constitucional. Nos Estados Unidos, os tribunais corresponderiam aos tribunais regionais federais, que são os Circuit Courts, são tribunais extremamente prestigiosos, de juízes que são conhecidos pelo nome, porque eles dão a palavra final, porque a Suprema Corte só aceita 70 casos por ano. Portanto, nós precisamos criar um sistema judicial que funcione melhor. E para funcionar melhor, não pode haver essa obsessão de que tudo tem que chegar ao Supremo ou ao Superior Tribunal de Justiça. Nós temos que julgar mais, nós temos que julgar menos e melhor, com um debate público de mais qualidade. Eu, enfim, fiz um passeio sobre os temas mais diversificados, enfim, conversando com colegas e amigos, me senti um pouco como uma daquelas excursões pela Europa, que o sujeito percorre 8 capitais em 10 dias e volta fazendo uma confusão danada, acha que o Arco do Triunfo fica em Roma, o Big Ben fica em Paris, e em Madrid tem um museu que tem uma pirâmide de vidro, enfim. A única coisa verdadeira nessa viagem em alta velocidade é que em Portugal, na Praça Dom Pedro IV, que homenageia o nosso Pedro I, que lá era Dom Pedro IV, tem uma belíssima estátua equestre de Maximiliano de Habsburgo. Me contou o professor Jorge Miranda. Mas a praça é Dom Pedro IV. Pois é, professor, mas o que aconteceu foi o seguinte. Portugal mandou fazer, a história é real, e a fonte mais fidedigna impossível, o grande constitucionalista português. Portugal mandou fazer uma estátua do Maximiliano, que era imperador do México, uma belíssima estátua em bronze. Quando ela estava pronta para ser embarcada, vem a Revolução Mexicana, fuzilam o Maximiliano, eles ficaram com aquela estátua, e aí então aproveitaram e puseram na praça em homenagem ao Pedro IV, botaram ela alta, e de um jeito assim que não dá para você olhar as feições, mas se subir lá e chegar perto, não é o Dom Pedro IV. Portanto, em todos os erros dessa viagem, essa informação que parece esquisita, essa é verdadeira. Realmente é a estátua do Dom Pedro IV. Dizem, Álvaro, que o George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com 130 palavras. E que um cavalheiro de nome William Harrison fez o maior discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com mais de 8.000 palavras, pronunciadas numa noite muito fria e tempestuosa em Washington. William Harrison morreu 30 dias depois de uma gripe gravíssima que contraiu naquela noite. Dizem que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Eu tive muito prazer de estar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Colegas, acho que está evidenciado o acerto da escolha, né, a felicidade que tivemos de convidar o ministro Barroso para esse evento da associação. Acho que a atual diretoria teve essa sensibilidade, né, após comparecer na Conferência Nacional da OAB, no dia de abertura, o ministro Barroso foi um dos oradores e muito bem nos impressionou. Era outro contexto, outro público, porém também demonstrou aqui a versatilidade com a qual a gente falou. Quero agradecer de público aqui a doutora Renata, que fez a intermediação do convite, da aceitação, da combinação. E quero também colocar para o ministro que a Caixa Econômica Federal está fazendo a sua parte no que tange a diminuição dos recursos nos tribunais superiores, né? O doutor Eduardo aqui é testemunha disso, tanto no Supremo quanto no STJ. A Caixa tem uma política de desistência recursal bastante intensa, né? E acho que, como eu tinha lhe dito, é um encontro informal, né? Tem um cunho científico, mas a conversa foi descontraída, como deveria ser. Acredito que todos tenham gostado muito. E nós aproveitamos também para vender um pouco do nosso peixe, levar ao conhecimento do ministro a associação, o perfil dos advogados do quadro, né? São pessoas que lutam bravamente, né? Não apenas pelos seus interesses individuais e corporativos, o que é legítimo, né? Mas também em prol da empresa pública federal, né? E trabalhar como advogado da Caixa Econômica Federal, todos nós sabemos, exige uma versatilidade, uma complexidade, porque existe essa natureza de instituição financeira que tem que concorrer no mercado muito forte com as demais instituições financeiras privadas, né? E ao mesmo tempo é um braço das políticas públicas. Então essa dualidade do público e privado na Caixa Econômica Federal é muito forte. O doutor Eduardo aqui também sabe, né? Eu tive, só abrir um parênteses aqui, um exemplo de um caso concreto, de uma ação judicial lá no meu estado, em que nós tivemos que demonstrar para o judiciário, a Caixa estava patrocinando um time de futebol que tinha que concorrer em igualdade de condições com os demais bancos privados que também usam essa ferramenta, né, porque ela atua numa linha, né, de direito econômico que ela tem que ter uma participação forte, né? E ao lado disso nós temos esse braço social, essa representação judicial do FGTS, essa questão do Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, ela tem o advogado da Caixa, ele tem a felicidade, eu creio, né, de poder atuar em praticamente todos os campos do direito. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado, né? Eu vou pedir que a Carol, a nossa funcionária, traga os exemplares da revista para distribuir para os participantes da mesa, né? E agora só passo a palavra para o nosso cerimonialista para os avisos finais. Bom, agradecemos também a participação de todos neste lançamento da Revista de Direito da Advocef, ano 10, número 19, novembro de 2014. Agradecemos a presença do diretor da FUNCEF, senhor Max Mauran Pantoja, aqui presente. E, neste momento, os integrantes desta mesa recebem uma edição da revista. Temos também avisos importantes. Amanhã, das 9h30 às 13h30, teremos as reuniões estatutárias da diretoria executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da Advocef, na sala de reuniões do Hotel St. Peter. Os representantes e membros de comissões de honorários também estão convidados a participar. E agora todos estão convidados para o coquetel que começa a ser servido no restaurante situado no último andar aqui do Conselho e, simultaneamente, no mesmo local, teremos sessão de autógrafos de alguns dos autos de artigos jurídicos da edição da Revista de Direito da Advocef, que estamos lançando hoje. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite. Oi? Pode ser? Eu não tenho. Não, tranquilo, eu sei porque o dia deve ter sido longo. E amanhã tem plenário amanhã de quinta-feira, eu imagino. Dia difícil. Mas olha, mais uma vez obrigado. Não apenas satisfez plenamente, como superou as expectativas e o caminho está aberto. Né? Isso, com muito prazer. Eu só ia pedir para a gente de repente combinar aquela questão do artigo para a próxima edição da revista e a conferência. Vou mandar. Eu vou. Como é o nome daquele colega aqui?
que o antecedeu? É meu antecessor, o Carlos Castro. Tá. Ele também pediu. Acho que já combinaram? Ah, mandar para ele não é o mesmo que mandar para você. Não, pode ser para cada um dos outros. Você deixa com a Renata, E ela manda até tinha amanhã. falado do vídeo. Tá, ela até tinha falado do vídeo. Eu acho que a gente está recebendo, talvez amanhã ou depois eu ligo para ela. Tá ótimo. Eu quero tirar uma foto com Claro. você. Não posso perder essa oportunidade. Ah, acho que ela quer tirar com Aqui? dela, né? Ah, tá bom. Deixa que eu tiro, eu faço questão. É autêntico, mais autêntico. Quanto que eu vou ter? Nova oportunidade. Como é o seu nome? Maria Rosa. Muito prazer, Maria Rosa. Felicidade para você. Associação, ela é de Fortaleza, sou de Porto Você Alegre. falou Fortaleza? das testemunhas de Jeová, minha monografia foi sobre isso. Sobre isso? Eu achei. Não pode para o filho, mas para si pode. Sim. É a decisão que eu tomei. Para si pode. Prazer. Brasília em Destaque. O lançamento da 19ª edição da revista Direito da Advocef foi um sucesso. Hoje tivemos a presença como palestrante do ministro Luiz Roberto Barroso, que abrilhantou o lançamento da revista. Tivemos a presença das entidades co-irmãs, a Associação de Engenheiros e Arquitetos da Caixa, a Associação de Auditores da Caixa, Contec, o presidente da Associação de Advogados do Banco do Brasil. O evento, mais uma vez, foi um sucesso, realizado no plenário do Conselho Federal da OAB. Tivemos a participação dos advogados associados de Brasília, dos representantes do resto do país. E a Advocef vem cumprindo o seu papel institucional de divulgar a cultura acadêmica e aperfeiçoar cada vez mais o nosso periódico semestral de cunho científico. Uma boa parte dos autores teve a oportunidade de comparecer hoje aqui e depois do lançamento com a palestra do ministro Barroso, viemos para o coquetel no último andar da sede da OAB, com sessão de autógrafos de vários autores que contribuíram para a revista de Direito, preponderantemente advogados do quadro, porém também temos participação de advogados externos que contribuem para a revista. E além disso, nós estamos melhorando, aperfeiçoando, aumentando o número de membros do conselho editorial da revista, também com advogados do quadro, que têm formação acadêmica, de pós-graduação, mestrado, doutorado, que vem qualificar ainda mais esse periódico promovido e financiado exclusivamente pela associação. Brasília em Destaque.